Qual é o propósito da vida? É provável que você já tenha se deparado com essa pergunta em algum momento. Esse questionamento é conhecido como crise existencial, um estado em que você reavalia sua vida à luz da mortalidade e é afetado pela reflexão sobre o significado, o propósito ou o valor da existência. O existencialismo é uma corrente filosófica que investiga essa questão da existência humana, destacando o indivíduo que se encontra em um mundo aparentemente desprovido de sentido e que busca criar significado em um universo sem um propósito inerente. O existencialismo é frequentemente associado a vários filósofos dos séculos XIX e XX, como Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Fyodor Dostoiévski, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Contudo, muitos desses pensadores nunca se autodenominaram existencialistas. Alguns até rejeitaram o rótulo, enquanto outros o aceitaram. O que eles tinham em comum era um modelo compartilhado. Muitos consideravam as filosofias sistemáticas ou acadêmicas tradicionais excessivamente abstratas e distantes da experiência humana concreta, focando-se na autenticidade do indivíduo. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard é amplamente considerado o pai do existencialismo. Juntamente com Friedrich Nietzsche, ele forneceu os fundamentos básicos do existencialismo no século XIX. Dostoiévski também é uma figura-chave, embora tenha sido mais romancista do que filósofo. Ele foi um dos primeiros a delinear adequadamente as ideias-chave do existencialismo. Walter Kaufmann afirma: é como se Kierkegaard tivesse saído da caneta de Dostoiévski. Assim, o existencialismo não se limita apenas à filosofia, mas também se manifesta em romances, literatura e poesia. Notas do Subterrâneo é uma das obras mais importantes da literatura existencialista, onde Dostoiévski tenta justificar a existência da liberdade individual como uma parte necessária da humanidade. Ele argumenta que a abstração de ideologias não tem base na realidade vivida, levando uma pessoa a viver uma vida inautêntica. Uma das mensagens existenciais de Dostoiévski é que o propósito da vida é agir corretamente, sendo autêntico consigo mesmo. O trabalho de Kierkegaard também se centrava no indivíduo, enfatizando a importância da subjetividade, das escolhas pessoais e do compromisso. Embora ele fosse cristão, criticava fortemente a cristandade representada pela Igreja Estatal dinamarquesa, que, segundo ele, levava as pessoas a viverem vidas religiosamente inautênticas. Ele argumentava que as pessoas estavam tão imersas na coletividade que se transformavam em meros números de um rebanho. Quando a religião se integra à sociedade, o cenário social assume o papel do cenário religioso, e por essa razão, a verdadeira essência da religião se perde. Kierkegaard propõe que a única forma de superar a angústia existencial é fazer um salto de fé em direção ao cristianismo, ressaltando a importância de uma relação pessoal com Deus e a verdade subjetiva do indivíduo. Ele vê isso como a experiência irracional suprema, que paradoxalmente é a ação mais racional. Em contraste, Nietzsche estava totalmente desiludido com a religião, proclamando que Deus está morto. Nietzsche critica o cristianismo, chamando-o de moral de escravos, que inveja as virtudes dos fortes e promove a submissão com o conceito de dar a outra face. Ele desejava formar indivíduos que afirmassem a vida, defendendo uma moral de mestres, que não busca oprimir os outros, mas sim criar novos valores e modos de viver por meio de uma reavaliação de todos os valores, culminando na figura do Übermensch, onde o homem se eleva a um status quase divino. É fascinante observar as profundas diferenças doutrinárias entre esses pensadores, mesmo que compartilhem um modelo comum. Dostoiévski e Kierkegaard eram pensadores teístas, enquanto Nietzsche era ateu. O termo existencialismo foi cunhado em meados da década de 1940 pelo existencialista cristão Gabriel Marcel, que focou na luta do indivíduo moderno em uma sociedade desumanizada pela tecnologia. Marcel posteriormente rejeitou o rótulo que ele próprio havia criado para se distanciar de figuras como o existencialista francês Jean-Paul Sartre.
preferindo o termo cristão socrático em homenagem ao trabalho de Kierkegaard com a ironia socrática. Sartre adotou o rótulo existencialista e contribuiu significativamente para popularizar o pensamento existencialista. Ele propõe a famosa máxima: a existência precede a essência. Filósofos da Grécia Antiga, como Platão e Aristóteles, acreditavam que a essência precede a existência. Todo ser humano nasce com uma essência, que é o que nos confere as propriedades de ser um ser humano. Isso é conhecido como essencialismo. Sartre inverte isso e nos diz que somos como uma tela em branco, criando e nos definindo através de nossas ações, e assim, a existência vem antes da essência. Dessa forma, nossa vida se torna uma obra de arte. No entanto, essa liberdade também traz uma realização um tanto aterrorizante. O homem está condenado a ser livre, porque uma vez lançado no mundo, ele é responsável por tudo o que faz. Martin Heidegger é outro importante existencialista que discute a ideia de lançamento, que todos nós somos lançados ao mundo, arbitrariamente nascidos em uma família específica, dentro de uma cultura específica e em um momento específico da história humana. Esses dados são faticidades. As tarefas que decidimos estar constantemente envolvidos e cuidar têm muito pouco a ver conosco. São em parte decididas pelo fato particular em que nascemos. Somos lançados sem conhecimento prévio ou opinião individual em um mundo que estava lá antes e permanecerá depois que tivermos partido. Sartre nos diria que a liberdade é o que você faz com o que foi feito a você. Ele foi muito influenciado pela obra-prima de Heidegger, Ser e Tempo, publicando seu próprio livro intitulado O Ser e o Nada. No entanto, Heidegger se distancia do existencialismo de Sartre devido a diferenças significativas em suas ideias filosóficas. Quando você percebe que é completamente livre, a responsabilidade que se segue e as infinitas possibilidades que se abrem diante de você criam uma espécie de apreensão. Isso leva muitas pessoas a adotarem o que Sartre chama de má-fé, uma maneira de negar a natureza fundamental de nossa liberdade e responsabilidade, aceitando algo como verdadeiro, mesmo que não seja convincente, mas que seja conveniente e fácil de acreditar. Ele dá o exemplo de um garçom que não gosta do seu trabalho, mas vai trabalhar todos os dias e assume o papel de garçom, sem se sentir realizado. E quando ele pensa em se candidatar a um emprego diferente, e todas as perguntas difíceis que viriam com essa escolha de vida, ele se convence de que é melhor continuar sendo um garçom. E isso é semelhante à ideia de Kierkegaard de que a ansiedade é o tontear da liberdade. Pode-se possuir a capacidade de agir livremente, mas se nunca a utilizarmos e pensarmos em um mar infinito de possibilidades, efetivamente não somos capazes de agir livremente. Nos perdemos no infinito, como Kierkegaard coloca, e vivemos uma vida cotidiana totalmente desprovida de imaginação. A outra parte é nos perdermos no finito, ou seja, não considerar o suficiente as possibilidades e simplesmente seguir sem pensar nas demandas da cultura e das expectativas sociais. Muitas pessoas vivem uma mentira completa. Elas seguem o que todos lhes dizem que é o que se deve fazer. Essa percepção pode ser assustadora, pois a maioria das pessoas não está ciente disso. Elas veem tudo o que fazem como escolhas próprias. Da mesma forma, Heidegger nos diz que a inautenticidade ocorre quando nos limitamos apenas à nossa factualidade, à realidade em que fomos lançados, e à nossa queda, ao nos submetermos a tarefas que outras pessoas nos dizem para fazer. Muitas pessoas se tornam das men, ou o eles, entregando sua existência a uma entidade informe. Em vez de escolher fazer algo que desejam, fazem-no porque é o que eles fazem. Albert Camus era um conhecido de Sartre. No entanto, as divergências entre eles surgiram rapidamente e, eventualmente, se separaram. Camus é considerado um existencialista, embora ele tenha rejeitado firmemente o termo ao longo de sua vida. Ele contribuiu para o surgimento da filosofia conhecida como absurdismo. Camus descreve o absurdo como o conflito entre a tendência humana de buscar valor e significado inerentes à vida
e a incapacidade humana de encontrar qualquer sentido em um universo sem propósito, sem sentido ou caótico e irracional. O ser humano busca sentido apenas para receber do universo o silêncio irracional como resposta. Camus afirma: "Não acredito em Deus e não sou ateu." Essa afirmação reflete a noção do absurdo. A busca pela possibilidade da existência de Deus é humanamente impossível, mas isso também implica que a prova de que Deus não existe também é impossível. O mito de Sísifo é uma representação poderosa do absurdo. Sísifo, o herói absurdo, está condenado a uma existência eterna. Rolar uma enorme pedra até o topo de uma colina, apenas para vê-la rolar de volta para o fundo, obrigando-o a recomeçar o ciclo incessantemente. Essa tarefa sem sentido e repetitiva simboliza a luta humana diante do vazio e da ausência de significado absoluto. Essa imagem vívida é, de fato, uma poderosa alegoria da condição humana. Nossa busca incessante por sentido em um universo indiferente e aparentemente sem propósito é como empurrar pedras morro acima, apenas para vê-las rolarem de volta. A repetição dessas tarefas mundanas reflete nossa luta constante contra o vazio e a ausência de significado absoluto. O existencialismo é um vasto campo de pensamento, e explorar seus diversos filósofos pode ser uma jornada fascinante. As ideias centrais, como autenticidade, individualidade, subjetividade, liberdade e responsabilidade, oferecem insights profundos sobre a condição humana. Ao mergulhar nesses conceitos, você pode encontrar maneiras de compreender e buscar o sentido da sua própria vida.